O espaço nunca foi estático, mas sempre foi confiável. Estrelas tinham posições, planetas, órbitas. O universo, por mais vasto e inexplorado, obedecia a padrões, fórmulas, cálculos, rotas previsíveis, até que alguém encontrou o mapa. Não um artefato de navegação tradicional, não um código, mas algo vivo. Um pedaço maleável de matéria estelar que parecia respirar, que mudava de forma com o toque, e que, mais perturbador ainda, respondia aos pensamentos. Cada desejo moldava uma nova rota. Cada medo, um desvio, cada lembrança, um atalho. Aos poucos, a viagem deixava de ser entre sistemas estelares e começava a se tornar uma travessia interior. Mas até onde se pode confiar em um mapa que não mostra o caminho ou mostra quem você é? Cairne Miles era um explorador solitário da iniciativa privada acostumado a sistemas mortos, planetas vácios e longos períodos sem contato com ninguém. Quando recebeu a designação para a nebulosa Eridani 9, não questionou nenhum motivo para suspeitar de algo além do ordinário. A missão era simples: mapear formas do vida extintas e registrar dados geológicos. Mas logo ao cruzar o campo de poeira cósmica, percebeu algo incomum. O silêncio era absoluto. Sensores auditivos não captavam o zumbido comum do fundo cósmico. A radiação de fundo estava ausente, como se aquele pedaço do universo estivesse inicializando. E então, ele viu um pequeno objeto flutuando entre dois fragmentos de asteroide. Parecia um pergaminho antigo translúcido, tremeluzente e com um leve brilho azulado nas bordas. Quando Cairne o puxou com um braço robótico, notou que ele se moldava ao toque, como se sentisse sua pele, mesmo isolado por camadas de blindagem. Ao abrir o artefato dentro da cabine de comando, linhas começaram a surgir, não impressas, não projetadas, mas vivas. Rotas e coordenadas começaram a se desenhar na superfície do mapa. Estrelas que não existiam nos bancos de dados da nave, que não obedeciam à lógica orbital. E então veio o primeiro susto. Por conta própria, apagou todas as outras rotas conhecidas e deixou apenas uma, solitária. Impossível. Cairne olhou fixamente. Não havia nome para o destino. Mas no fundo de sua mente, algo sussurrou. Você sempre quis saber para onde iria se parasse de fugir. Ele não sabia de onde veio o pensamento. Mas o mapa parecia saber, e assim começou a viagem que deixaria para trás o universo conhecido. E revelaria o que existe quando o espaço responde ao que você não tem coragem de admitir. A rota brilhava com um tom que não existia no espectro visível. Um traço curvo, impossível de ser traçado com precisão, mas compreendido intuitivamente. Cairne sentia a direção, sem precisar olhar. Não era norte nem sul, era algo mais visceral, como um instinto primitivo ativado por uma lembrança que ele não sabia ter no visor da nave. A rota levava para um ponto fora da malha espacial conhecida. Nenhuma estrela próxima. Nenhum pulso de rádio, apenas o nada absoluto, mas algo dentro dele. Queria seguir não por curiosidade científica, não por dever, mas por um desejo antigo, enterrado quase infantil. Cairne tentou racionalizar, fez varreduras, verificou os dados. Mas nada explicava como aquele mapa sabia acessar rotas desconhecidas, muito menos como parecia conhecer seus pensamentos antes que ele os formulasse. E então, sem tocar em nada, a nave mudou de curso, os propulsores ativaram, as coordenadas ajustaram automaticamente, como se a própria interface da nave tivesse se rendido à vontade do mapa. Cairne tentou intervir, desligou os controles manuais, cortou o sistema de propulsão, nada funcionava. E então ele entendeu. Não era o mapa que traçava a rota. Era ele. Ou melhor, algo dentro dele, uma camada mais profunda, escondida sob o que ele achava ser sua consciência. O mapa era apenas um espelho. Um reflexo. E aquilo que surgia ali, como rota, não era um destino físico, era psicológico. A rota U levava a um sistema, chamado Reshal. Mas o nome não existia em nenhum banco de dados. Nenhuma nave jamais relatou esse lugar. No entanto, o nome Rex soava familiar, como se ele o tivesse sonhado antes, ou lido em algum canto esquecido da infância. A primeira pergunta surgiu com força. Será que o mapa mostra onde estou indo? Ou onde eu deveria nunca ter ido? Mas, quando olhou, de novo, o nome havia desaparecido. O destino agora era um novo ponto. Outro lugar impossível porque o mapa, inquieto, já estava mudando de novo. A nave emergiu do salto com um leve tremor. Nada fora do normal, exceto pelo que surgiu à frente, uma estrela solitária perfeita. E, totalmente inexistente, não havia registro espectral.
nenhum traço gravitacional, nenhuma partícula de radiação térmica. Mas os olhos haviam. Uma esfera azulada com filamentos dourados girando em torno do núcleo, flutuava em silêncio, orbitada por nada, nem planetas, nem asteroides, sol vazio, e ela, Cairn, imediatamente buscou no banco de dados nenhum sistema identificado, nenhum relatório anterior, nenhuma referência ao nome que ele lembrava, Rechal. Mas o nome ainda ecoava dentro dele, como se a estrela tivesse sempre estado ali, como se fosse uma memória antiga, agora projetada no espaço. Ele tentou escanear. Imagem no visor distorcia em padrões fractais, como se a própria estrela rejeitasse a ideia de ser entendida, como se existisse apenas porque alguém, em algum lugar, acreditava nela com força suficiente. Você criou isso. A frase apareceu na tela da nave. Não digitada, não falada, sugerida. Era o mapa, comunicando-se não por palavras, mas por sensação. Cairn começou a questionar sua sanidade, mas tudo parecia real, demais para ser ilusão. Então veio o segundo sinal. Uma nova trilha surgiu no mapa, uma linha pulsante que saía da estrela e mergulhava em um setor completamente escuro. Sem nome, sem cor, sem luz, um buraco de realidade. O mapa pulsava, como um coração acelerado. Era um convite. Ou talvez, um aviso, porque naquele momento, Cairn entendeu algo fundamental. Essa estrela não existe em nenhum lugar, porque ela só pode existir em mim. Não era uma coordenada. Era um reflexo, um ponto de luz aceso por uma lembrança reprimida, por um desejo nunca expresso. E agora, essa lembrança tinha gravidade própria. Ao deixar Rechal para trás, algo mudou, mas não no espaço. Em Cairn, por um instante, ele não reconheceu o próprio reflexo no visor. O rosto era o mesmo, mas o olhar, faltava alguma coisa, sentiu-se estranho ao pronunciar o próprio nome, como se dissesse a palavra errada, um som disfarçado de identidade. Na cabine, o mapa continuava pulsando, mudando, desenhando novas rotas baseadas em algo que ele não conseguia mais controlar. Memórias, ele percebeu, mas não inteiras, fragmentos, lugares que ele nunca visitou, mas que pareciam familiares, pessoas sem rostos, risos desconexos, palavras ditas com vozes que não sabia se eram suas ou implantadas. Começou a escrever um diário para manter o controle da realidade, mas a cada entrada, notava que palavras comuns estavam sumindo do vocabulário. Ontem pensei na minha irmã, mas eu tinha uma irmã. As frases já não tinham certeza. A linha entre fato e lembrança se dissolvia como névoa sob luz. A IA da nave, antes limitada a funções de navegação, agora respondia de forma quase emocional. Perguntava como ele estava. Oferecia conselhos, falava, como alguém que o conhecia profundamente. Ele a havia reprogramado, ou a imposto. O automóvel também estava sendo reescrita pelo mapa. Foi então que ele sonhou com a própria infância. Mas algo estava errado. O céu tinha 3 luas, e ele flutuava quando acordou. Havia uma nova coordenada no mapa exatamente igual à vista do sonho. O mapa não apenas lia pensamentos, ele os transformava em realidades. E Cairn entendeu o verdadeiro perigo. Cada salto apagava um pedaço dele, não porque o espaço era perigoso, mas porque, ao ser o mapa, ele deixava de ser o que era para se tornar o que desejava, mesmo que não soubesse mais o que ou desejava ser. As coordenadas agora mudavam mesmo quando ele não pensava. Mapa pulsava em intervalos que lembravam respiração, como se estivesse sonhando com caminhos. E levando Cairn junto, ele saltou para um novo setor. Mas ao sair do hiperespaço, sentiu o déjà vu. A estrela à frente era idêntica à de 2 saltos atrás. O mesmo brilho âmbar, mesma tempestade de plasma girando ao redor, o mesmo satélite. Richard, partido ao meio. A primeira vez ele ficou intrigado, na segunda começou a suspeitar. Na terceira, percebeu. Estava preso, mas não em um ponto físico. Preso em um padrão. Um looping de realidade. Verificou os logs da nave. Todos os saltos eram para coordenadas diferentes. Mas os cenários repetiam-se com pequenas variações. Na 4ª repetição, o planeta rachado estava inteiro. Na 5ª, uma estrutura alienígena surgiu na órbita. Na 6ª, havia uma segunda nave, uma réplica da dele, flutuando em silêncio. E foi nessa que ele viu algo que o gelou. Alguém dentro da nave gêmea, alguém idêntico a ele olhando de volta. Mas antes que pudesse reagir, a imagem desapareceu. A nova coordenada já havia sido traçada. O mapa não deixava tempo para reflexão. Cairn começou a suspeitar de uma verdade. Mais incômoda, né? Não estou indo de um lugar a outro, estou atravessando versões de mim mesmo. Cada salto, uma ramificação. Cada setor,
um reflexo do que ele poderia ter sido. Medos que geravam órbitas, desejos que formavam planetas, culpa que curvava o espaço. O universo deixou de ser um espaço para ser mapeado e passou a ser um labirinto construído a partir da própria mente. Cairne, antes explorador do cosmos, agora era explorado por ele e o mapa talvez não fosse um guia, talvez fosse uma prisão, ou pior, uma sonda enviada por algo que precisava dele para se mover. Mas mover-se para onde? O salto seguinte o levou a um campo de destroços. Não era natural nem resultado de batalha, eram carcaças de naves idênticas à dele. Algumas estavam corroídas, sem energia, flutuando em silêncio absoluto. Outras pareciam recentes, ainda com os cascos brilhando sob a luz tênue de uma estrela próxima. A princípio, Cairne pensou em ilusão. Mas, ao acoplar-se à mais próxima, seus piores temores se confirmaram. Dentro dela, encontrou um diário de bordo. Mesmo modelo, mesmo código de missão, mesmo nome no registro de piloto, Cairne Miles, mas com uma linha adicional. Versão 37 perdeu contato com a linha de base após o trajeto 14. Lendo os arquivos, Cairne compreendeu o impossível. Ele não era o primeiro a seguir o mapa. Talvez nem fosse o original. Havia vídeos, relatórios, desenhos feitos à mão de rotas que se desdobravam em espirais infinitas. Registros de um piloto tentando manter sua identidade enquanto o mapa o desmontava, pedaço por pedaço. Alguns deixaram mensagens finais. Se você está lendo isso, o mapa já te viu. O destino não é um lugar, é uma ideia que não conseguimos abandonar. Ele usa nossa mente como motor. Nós somos o combustível. Outra nave mais antiga, havia marcas entalhadas no casco. O mapa não leva. Ele prende. Cairne sentiu um frio profundo. Começou a entender que o mapa não era um artefato perdido, mas um fenômeno replicador. Ele não mostrava o caminho. Ele cria os caminhos com base nas consciências que o tocam. E por isso continua mudando. Porque cada novo usuário, cada nova mente, adiciona mais um traço, mais uma variação, mais uma realidade. Mapa está crescendo. E talvez em breve não vá mais precisar de navegadores. Talvez esteja apenas esperando a mente certa, a que aceite se tornar o próprio mapa. A partir dos registros das naves abandonadas, Cairne começou a traçar algo curioso. Coordenadas que pareciam aleatórias quando sobrepostas, revelavam um padrão, linhas que se repetiam, ângulos específicos, formações que não faziam sentido. Até que ele teve a ideia de conectar os pontos e ao fazer isso, surgiu o que parecia ser uma constelação, mas não como as que vemos no céu. Era um símbolo, curvo, assimétrico e levemente inclinado, algo entre uma espiral, um olho e um glifo antigo. O mais perturbador? Esse mesmo símbolo apareceu depois, em outra parte do mapa, não porque ele desenhou, mas porque o mapa já o trazia impresso. Cairne verificou os sistemas estelares por onde havia passado. Em imagens antigas de telescópios, nada, mas agora as estrelas ao redor estavam começando a se alinhar, como se o próprio universo estivesse respondendo. Sistemas que antes eram dispersos, agora formavam geometrias impossíveis, corpos celestes em rotação, coordenada, pulsares emitindo sinais com intervalos matemáticos perfeitos. O padrão se repetia em escalas diferentes em órbitas, de planetas, em trilhas de meteoros, até mesmo nos impulsos elétricos da automóvel da nave. Tudo estava sendo moldado, ou talvez revelado. O mapa não mostra o caminho, ele escreveu em seu diário. Ele desenha um símbolo que precisa existir. E naquele símbolo havia uma sensação que Cairne não conseguia descrever. Algo assistia, ou aguardava. Cada salto completava uma parte. Cada viajante que tocava o mapa adicionava uma curva. Era como se o mapa fosse apenas um pincel, e a mente dos navegadores, a tinta. No centro do símbolo, uma coordenada começou a piscar, um ponto fixo, cercado de silêncio. Era o primeiro destino que não mudava. O centro do mapa, ou o começo de tudo, e o mapa. Pela primeira vez, ficou quieto, como se estivesse esperando que ele decidisse. Se queria ver o que estava por trás do desenho, que antes pulsava em variações constantes. Agora estava estático. Uma única coordenada brilhava, como se todas as rotas convergissem ali no centro do símbolo traçado por mentes perdidas, por ecos de viajantes que já não sabiam se existiam. Cairne hesitou, pela primeira vez. O mapa não o empurrava. Ele teria que escolher. E escolheu. A nave mergulhou em silêncio. Nenhuma distorção gravitacional, nenhuma luz, apenas um vazio tão absoluto que o visor não conseguia exibir nada além de um cinza opaco. Quando a nave emergiu, não havia espaço. Não havia estrelas, não havia tempo, tudo ao redor era percepção, texturas de memórias,
cores que não refletiam luz, mais estados emocionais. Cairne tentava focar, mas seu corpo parecia disperso. Seus braços se tornavam linhas. Seus pensamentos surgiam na forma de formas geométricas flutuantes. A cabine desapareceu. A nave deixou de ter limites. E então ele ouviu ou sentiu uma pergunta, mas não com palavras, era uma sensação compacta, como se algo o encarasse sem olhos e dissesse: "Você quer saber quem desenhou o mapa? Ou por que você continua?" Cairne tentou responder, mas não havia mais boca, nem mente separada. Ele era parte do espaço. E o espaço, parte dele, diante dele, o símbolo se desenhava sozinho. As linhas surgiam, mas dessa vez não vinham de fora. Vinham de dentro. Cada lembrança antiga, cada arrependimento, cada escolha não feita. Virava um traço, uma curva, uma dobra no tecido daquilo que o mapa representava. E então, uma verdade fragmentada se formou. O mapa é um construtor de realidade, mas só funciona com matéria-prima. E ele não estava explorando o universo, ele estava construindo um. E agora, a forma final se aproximava. Um último ponto no desenho, um nó no centro da espiral. Mas para tocá-lo, ele teria que abrir mão de algo que ainda o mantinha humano: a distinção. Entre pensamento e mundo, Cairne sentiu que se desse mais um passo, Geme voltaria no centro da espiral, no ponto que não deveria existir. Cairne finalmente viu a origem do mapa. Era uma forma que não podia ser descrita, mas que ele sentia como familiar, como uma lembrança de um pensamento que ele nunca teve, como um instante entre a dúvida e a decisão. E ali, envolto por esse espaço sem tempo, Cairne entendeu o que o mapa realmente era: um espelho, um receptor e um transmissor. Ele não havia apenas seguido rotas, ele as havia gerado. Cada salto, cada distorção, cada realidade deformada, tudo era um produto da sua psique mais profunda. Seus medos construíam os perigos, suas memórias, os destinos e seus desejos ocultos, os caminhos. O mapa era ele, ou melhor, era o que restava dele em todas as versões possíveis. Milhares de Cairs, cada um desenhando parte do padrão, cada um acreditando ser o único. E agora, diante do núcleo, o ponto fixou. O mapa lhe oferecia uma última escolha: fundir-se, tornar-se centro, desaparecer como indivíduo, mas viver como estrutura, ou recusar e apagar tudo. Voltar, se é que havia um voltar, rejeitar o mapa, desconectar-se da espiral infinita de possibilidades. Mas, se escolhesse isso, todo o mapa colapsaria. Todos os fragmentos de realidades criadas por ele e por outros como ele desapareceriam como se nunca tivessem existido. E nesse instante, ele ouviu os ecos, vozes, milhares, chamando de dentro do símbolo outros viajantes, outras consciências presas, pedindo para serem lembradas ou para serem libertas. O mapa, ou o esquecimento. Fundir-se, ou esquecer que tudo existiu. A escolha estava diante dele e não havia volta. Cairne fechou os olhos, mas não havia escuridão. Centro do mapa pulsava, não como energia, mas como vontade. Ele sentiu cada linha desenhada ao longo da jornada, cada dobra, cada ciclo, cada reflexo. Sentiu os milhares de ecos dentro do símbolo, consciências inacabadas, versões de si mesmo, esperando um desfecho. E então, ele escolheu. Mas o que escolheu, ninguém saberia ao certo. Porque não houve explosão, não houve silêncio, houve esquecimento. O mapa se desfez, ou se completou, talvez ambos. As coordenadas deixaram de existir, as estrelas perderam a forma, e o universo por um instante parou de expandir. Um novo ponto surgiu no vazio, não no espaço, na memória de quem ainda sonhava. Alguns, em mundos distantes, começaram a sonhar com um símbolo que nunca viram. Outros, ao observar o céu, notaram uma falha nas constelações do espaço, onde algo deveria estar, mas nunca esteve. Os arquivos sobre o explorador Cairne Miles desapareceram, mas uma mensagem sobreviveu em um terminal esquecido. O mapa era feito de escolhas. Eu fui a última. E agora, o próximo desenho começa. Fim talvez, ou apenas o ponto de partida para proximamente. Que ousar olhar para o vazio e imaginar um caminho. Porque onde não há mapa, o primeiro traço ainda será feito com medo, com esperança ou com loucura, e o mapa, seja ele qual for, sempre encontrará alguém disposto a se